cooperando também com ele, vós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Eu vou ler aqui minha tradução, que é a mesma coisa, mas tem uma colocação bem legal. Portanto, nós, como companheiros de trabalho, no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Aleluia! Vamos orar em nome de Jesus? Pai, Tu és perfeito, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, meu Pai. Nesta noite, Pai, te agradeço mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui, Senhor, para trazer, Senhor, algo da Tua parte, ó Pai, que não seja mais eu, ó Deus, mas que eu venha ser simplesmente um canal, ó Pai, de bênção para os meus irmãos, ó Pai. Deus, que seja a Tua vontade, o Teu querer reinando aqui neste lugar. Em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor, aleluia. Já posso sentir algo maravilhoso aqui dentro, sempre glorificando. Deus estava falando comigo ali no banco, ali naquele louvor quão grande, e eu louvando ali com todas as minhas forças, e Deus falando no meu coração: meu filho, eu sou muito grande, meu filho. Eu sou tão grande, você não tem dimensão de entendimento quão Deus é grande. Eu até ali botei a mão no irmão ali, senti de falar algo para o irmão ali, porque, aleluia, nós vamos ouvindo muitas coisas que estão acontecendo no meio evangélico hoje, com homens e mulheres de Deus. É bem verdade, sim, que muitos de nós passamos por dificuldades, é verdade que muitos de nós passamos por situações, passamos por vento, passamos no deserto, mas eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida, que Deus continua o mesmo, aquele que te prometeu, que te fez promessa, aquele que disse que você vai vencer, aquele que disse que não te deixaria só, aquele que te prometeu maravilhas, e muitos de nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Deus não nos prometeu qualquer coisa, não. Deus nos prometeu a vida eterna, a salvação. Deus nos prometeu vitória. Deus nos prometeu o melhor desta terra. Deus nos prometeu, aleluia, coisas que o olho não viu, que a mente não conhece. Foi coisas maravilhosas que Deus preparou para nós. E nós estamos limitados àquilo que podemos enxergar. Mas a palavra vai nos ensinar que o que Deus preparou para nós é bem maior, bem melhor do que podemos contemplar com os nossos olhos. Nós não estamos vivendo 1% da bênção e da glória que Deus tem preparado para nós. E sabe por quê? Aleluia! Porque nós nos preocupamos à toa. Porque quando nós nos preocupamos com um problema, nós tiramos da mão do Senhor a situação. Porque se você colocar na mão do Senhor, é o Senhor que vai resolver. Então eu vou dizer, igreja, a vitória para o homem e a mulher de Deus é não se preocupar. Logicamente que o que você faz, haverá situações, haverá, né? Se você faz alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa ali, você vai ter que pagar para poder resolver aquela situação. Mas Deus ainda assim está contigo. Deus, Ele falou no meu coração essa semana algo tão precioso, que olha só, pega isso para a sua vida. Aleluia. Quando aqui vai dizer no primeiro versículo assim, ó, para que não deixe que fique sem proveito a graça de Deus. Isso me prendeu. E eu fiquei perguntando para Deus assim: Senhor, como assim, Senhor? A graça que Deus te deu, como você está usando isso? Aí eu fiquei meditando nessa passagem e Deus me levou lá para a viúva. Aquela viúva que chegou lá para Eliseu e falou que o esposo dela tinha morrido.
e que ela tinha 2 filhos quase sendo levados como se diz ali, né? Levado por causa das dívidas que eles tinham. Aí o profeta falou, né? Disse que você tem em casa, não tem senão uma botija de azeite. Ainda assim, eu comecei a meditar, mas e aí, Deus, o que tem a ver essa situação? Aí Deus veio falar o seguinte no meu coração: pega essa para a tua vida. Enquanto você estiver usando esta graça, ela vai continuar descendo. Enquanto, vou simplificar, aleluia. Enquanto você estiver usando da unção que está em você, a unção continuará descendo. Enquanto você estiver usando aquilo que você está recebendo, Deus vai te dar cada vez mais. Enquanto você usar aquilo que Deus te deu, Deus vai te dar mais. Enquanto você fazer a vontade de Deus, mais Deus te guarda. Enquanto você fazer, aleluia, aquilo que Deus colocou para você fazer, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai operar maravilhas na tua vida, na vida da tua família. O problema, igreja, é esse simples, que é vitória. Aleluia, eu estava ouvindo hoje, que é vitória. Vai chorando, geme e chora, mas vai, que a vitória vai chorando, vai rindo, vai pulando, vai dançando, mas vai. Deus mandou, ide pregar o meu evangelho, ide fazer a minha vontade, ide fazer aquilo que eu dei exemplo. E Deus, Ele deixou, aleluia, algo tão precioso na tua mão. Jesus, Ele nos deu um favor imerecido. Esta graça, a qual está dizendo aqui, que não seja sem proveito. O que você está fazendo com essa graça que você recebeu? Está ficando sem graça? Fica complicado, né? Tem muitos crentes aí sem graça, mas não é a graça de Deus que eu estou falando, não. Está sem graça porque não está havendo razão para rir. Mas olha só, através de uma graça que vem do céu, por que não sorrir? Por que não se alegrar? Por que ficar irritado por causa de dificuldade? Por que ficar irritado por causa de tribulação? Tudo isso já foi dito, vai vir sobre toda a terra. Não tem um aqui que não passou por dificuldade. Não tem um aqui que talvez não esteja passando por dificuldade. Mas olha, o segredo é você ir, fazer a diferença. Deus, Ele não te limitou. Para a honra e glória do Senhor, todos que aqui estão, muitos têm seus trabalhos, mas olha, o melhor ainda, você tem 2 braços, 2 mãos, 2 olhos, tem uma boca que fala, tem 2 ouvidos que ouvem, pode até haver alguns que não ouvem muito bem, mas está ouvindo ainda, aleluia! E Deus, Ele não te limitou, apesar de que tem muitos aí que estão limitados, sem braços e sem perna, e eu fiquei vendo essa semana, um rapaz sem braço e sem perna, ele era graduado em tantas coisas que eu nem chego perto. E eu pensando assim, e eu com 2 braços e 2 pernas, eu vou me ficar me limitando? De jeito nenhum, de maneira nenhuma, eu vou, aleluia, acessar aquilo que Deus já colocou na minha vida. Eu vou, do jeito que Deus me deu, do jeito que Deus colocou. Eu estava até conversando com um pastor aqui. Eu estou rindo de muito tempo para cá, quer dizer, de alguns meses ou de algum tempo para cá, eu estou rindo para as dificuldades. Eu estou dando nem aí para a situação que está acontecendo, porque, aleluia, eu aprendi a confiar em Deus. Parece que não, igreja, parece que não. Vocês conhecem minha vida, conhecem meu testemunho, sabe aí quanto tempo eu fiquei desempregado, e Deus, Ele me deu aquele versículo, a qual eu quero trazer para vocês de novo, se eu não me engano, está lá em Mateus, capítulo 6, 31, 35, que vai dizer, olha as ervas do campo, se eu estiver errado me corrija, mas eu acho que estava assim, que não semeiam nem plantam, mas Deus as veste com de melhores formas, mais bonita. E esta foi a palavra que me sustentou durante vários meses. E ali eu aprendi a confiar no Senhor. E Deus, Ele me dava o que eu
preciso disso, vou precisar disso, vou precisar disso daqui. Mas está chegando o dia e eu ainda não tenho, eu estou preocupado, eu vou meter os pés pelas mãos, pegar dinheiro emprestado, fazer não sei o quê, comprar fiado para poder ter. Mas olha só, se você confiar em Deus, vai chegar na tua mão da melhor forma, sem dificuldade. Se não chegar é porque não é tempo de chegar. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, igreja. Eu tenho vivido situações que eu vejo acontecer assim, ó. Chegou o tempo determinado de acontecer e acontece da melhor maneira possível. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, vou falar assim. Eu não mereço, eu não mereço. De maneira nenhuma. Mas olha, Deus não tem me deixado faltar nada. A partir do momento que eu confiei no Senhor, olha, até preguei um tempo atrás aqui, o presbítero me profetizou, você vai comer lá o rodízio e tal. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou me divertindo, eu estou conseguindo dar o melhor para a minha família. E isso não está limitado a mim, não, está para todos nós. Deus falou, nós comeremos o melhor desta terra, igreja. Mas para comer o melhor desta terra, você não precisa ser rico, não. Pelo menos não de dinheiro, mas rico sim de fé, de bênção de Deus, de alegria, de palavra, de conhecimento, de entendimento e de temor e tremor ao Senhor. Porque quando você vive dessa forma, nada te para mais. Não tem problema que me limita. Não tem situação. Aconteceu um problema sério ali. Vai se resolver. Se não se resolver, porque não é da vontade de Deus. Quem tem que passar pelo processo, vamos passar pelo processo. Mas eu estou igual Lázaro lá, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E estou vivendo o melhor de Deus, igreja. Tem vezes que acontece lá, por exemplo, uma dívida. Não deu para pagar a dívida. Eu vou lá, vou pagar o que der, o mínimo pelo menos. No mês que vem, Deus vai lá e me dá tudo para pagar. E assim eu estou vivendo. Esses dias aqui, ó, eu estava sentindo um cheiro de carne ali na porta. Até falei com o pastor, que cheiro de carne é esse? Aí eu falei, quer saber? Falei com a esposa, vamos lá em Manilha. Compra aí, nem que seja meio quilozinho de carne aí, uma linguiça de churrasco. Cheguei em casa, botei na churrasqueira e comi. O pastor comeu também no dia seguinte. Mas foi bênção, igreja. Nós não estamos limitados para viver o melhor desta terra, não. Mas tem um problema, tem uma situação. Você tem que ir, colocar a mão no arado. Você tem que acreditar que você vai conseguir. Você tem que acreditar que Deus te deu sabedoria e entendimento para poder alcançar aquilo que você quer. Não tem a palavra que fala lá, né, que Deus te abençoa com os desejos do seu coração? Claro, se estiver dentro da vontade do Senhor. Se estiver dentro do seu coração comer uma carne sem dinheiro, você acha que Deus não vai, de repente, em algum lugar aí, alguém falar assim, come esse churrasquinho aqui, que eu comprei para alguém, mas não quis, vai botar limpinho, e você não vai comer? Come, igreja. A gente ganha até sorvete, né, pastor? Quanto mais uma bênção dessa. Deus, Ele é fiel para todos nós, igreja. O problema é que nós estamos com uma visão limitada. Você quer ver? Hoje, eu fui surpreendido por uma frase, não é bem uma frase, é como se fosse umas frasezinhas que eu vi várias vezes e não prestei atenção. Foi até um filme que vai contar assim, você já velejou? A pergunta, né, para o outro rapaz. Aí ele fala, já. Você já teve a sensação de quando você está velejando, você bota a mão assim naquele mar, aí puxa um pouco de água e essa água começa a descer entre seus dedos? Aí ele falou assim, então essa água que desce entre seus dedos é a vida do ser humano, que você enche ali uma porção e ela vai se esvaindo até se acabar. Mas essa é a visão do homem carnal. Porque a visão do homem espiritual, porque ele falou assim, que aquele punhado de água é como se fosse a vida da pessoa.
Mas para o homem espiritual, aleluia, a vida é a imensidão do mar. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês. Para o homem que não tem visão celestial, não tem visão daquilo que Deus deu, quando ele pega um punhado de água que desce pela tua mão, é como se fosse ali o tempo de vida de um homem, que ao chegar ao final da última gota vai acabar. Mas aquele que espera em Deus, aquele que aceitou Jesus de coração, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que está no caminho, aleluia, não é como aquela quantidade da palma da mão, não, mas é como a imensidão do mar. E nós estamos com a nossa visão limitada num punhado de água. Oh, Deus do céu! Igreja, nós estamos vivendo mal porque queremos. Nós estamos vivendo momentos difíceis porque queremos. Olha para Deus, dono de tudo, tudo é dele. Se ele quiser te dar, ele vai te dar. Se não quiser também, continua sendo Deus. Mas se você for fiel a ele, ele vai te dar o que você precisa. Quem sou eu? Desempregado, vivendo como se eu tivesse sendo dono de empresa. Se falar quanto eu tenho na conta, eu não tenho nada, graças a Deus. Mas eu já paguei todas as dívidas do mês. Agora eu só nem vou me preocupar com o mês que vem, porque eu sei que Deus mais uma vez vai me sustentar. Se não der para pagar também, amém, eu pago um outro, junta 2 meses, não importa. Mas eu ficar me preocupando com as coisas dessa vida, estou trazendo aqui para vocês, para de se preocupar. Para de se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, com a conta que tem que pagar. Mas olha só, tem que ser fiel. Tem que dar ouvido à palavra do Senhor. Tem que fazer por onde. E tem que correr atrás também. Porque Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso na hora certa, mas eu também não fico dentro de casa de braço cruzado. Hoje mesmo, o Eduardo estava lá comigo lá, ó. Ele viu lá como é que ele sabe que ele já trabalha nesses trabalhos também. Pela misericórdia de Deus, fomos lá, efetuamos um trabalho que geralmente eu acabo em 2 em 3 dias, acabamos em 1 dia. Tá vendo? Eu saí daqui de Itaboraí e fui lá para São Gonçalo. E ainda abençoei o meu irmão. E é isso que Deus quer. A partir do momento, aleluia, que você se move, o sobrenatural de Deus começa a agir. Mas veja bem o que eu trouxe aqui antes, aqui, ó. Que, aleluia, o azeite ele vai descer enquanto tiver vaso para ser usado. Glória a Deus, aleluia. Se você é vaso de honra, se não é ainda, torna-se em nome de Jesus. Mas se você é vaso de Deus, aleluia, enquanto você, aleluia, usar aquilo que Deus te deu, vamos lá, quando você usa o que Deus te deu, você usa do azeite que você recebe. Se você usa do azeite que você recebe, o teu vaso vai esvaziando de alguma maneira, não é? Aqui, por exemplo, ali a unção, toda hora vai ali, coloca o dedo, passa na testa de alguém, vai esvaziando, aleluia, mas nunca fica vazio, porque enquanto está sendo usado, Deus vai sempre providenciar óleo para encher. E o problema é que muitos estão se limitando. Eu só vou para a igreja, chega na igreja, fez o que fez, chega em casa, não pega a Bíblia, não ora, não jejua, não busca, não fala com Deus em momento nenhum. Vitória, olha, eu aprendo com a minha esposa. A minha esposa, do nada, eu estou vendo ela lá assim, ó, batendo a boquinha. Aí eu chego perto para ver, toda hora um louvor na boca. E eu falo, como é que você consegue? Eu já estava com a garganta seca já. E é praticamente, toda hora você chega perto, se ela não estiver conversando com a mãe dela, ou fazendo alguma outra coisa, ela está lá. E você chegar perto, você vai ouvindo lá ela louvando. Louvor que eu nunca ouvi, ela canta todo. Eu falo, vem cá, onde que você
ouviu isso daí, cara, para você cantar esse negócio aí até o final. Aí ela fala, uma vez só, Deus já abençoou, acabou. Enquanto eu começo a cantar 3 palavras, ela já fala, acerta que eu estou cantando errado. Hoje, só hoje, foi umas 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, que eu comecei a louvar de ontem para hoje. Aí eu estava tentando louvar o louvor, que eu não lembrava nem a primeira frase, mas às vezes eu canto perto para ela continuar, e eu vou junto. Mas aí quando eu falo a primeira palavra, ela já me corrige, que não é essa que eu estava cantando. Mas é uma bênção. Enquanto você tiver a palavra de Deus na tua boca, enquanto você tiver um louvor no teu coração, duvido a tristeza te alcançar. Eu duvido a dificuldade te apertar. Eu vou te falar, eu já ouvi falar nesse negócio aí, minha esposa diz que até já passou por isso, eu nem acredito que ela tenha mais, esse negócio de, como é que fala, ansiedade. Eu vou falar assim, eu nunca senti ou entendi como é que isso funciona na vida do crente. Você sabe por quê? Eu vou falar assim, eu entendi até de certa forma o que é ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? A ansiedade é um momento de dificuldade a qual você dá vazão à dificuldade. Só isso. Porque a partir do momento que você dá vazão à sua dificuldade, você começa a ficar perturbado, gente. Agora, você vê uma coisa, começa a louvar em todo tempo. Você não vai nem lembrar que tem dificuldade. Você até esquece dos problemas. É como assim, a gente estava falando aqui, eu estava falando com a minha esposa uma situação. O irmão deu um remédio para passar no joelho dela, né, que ela tem um problema no joelho. Aí ela se queimou e o problema passou para a mão, né, e para a testa ali. Ela já não sentia mais dor no joelho. Entende esse mistério? Ela com problema no joelho, que dói, às vezes de ficar mancando, mas por causa da queimadura ela não sentia mais dor no joelho. Por quê? A mão estava doendo mais, né? Agora investe isso para a vida espiritual. Coloca 100% Deus na tua vida para ver se alguma outra coisa vai te perturbar. Pegou o mistério? Pegou o mistério? Você sabe qual é o problema? O problema é que a gente está pensando no que vai jantar aqui dentro da igreja. O problema é que a gente está pensando o que não tirou a carne do congelador para poder fazer. E quando sair da igreja aqui, ainda tem que descongelar a picanha lá, ó. Aê, gostei. A verdade é essa. A pessoa às vezes acorda de manhã com tanto problema na cabeça, aí olha para casa, a casa está aquela, né, assim, virada de perna para o alto. Aí você pensa na dificuldade, aí pensa em fazer as coisas da casa, e vai pensando, só pensando no final do dia, já está na hora de dormir de novo, não precisa arrumar mais cama, já está tudo lá do jeito certo, vassoura eu passo amanhã, e coisas do tipo. E aí a gente, olha, vive assim, perdido. É verdade, igreja. Tem hora que se você se distrair dentro de casa, você não faz nada. Eu tenho meu servicinho para fazer lá em casa lá. Aí poxa, hoje eu vou descansar. Aí depois eu penso, tem que espalhar o barro lá fora, tem que fazer o degrauzinho, tem que cortar o ferro lá para fazer isso. Aí eu fico pensando assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Nossa, já escureceu, dá para fazer mais. É assim, irmãos. É assim. Aí esses dias eu falei assim, o quê? Tá de dia ainda. Fui lá para fora, cavei o barro, fiz um degrau, fiz um concreto, tudo no mesmo dia. Estou quebrado até hoje, né? Porque a gente fica muito tempo sem fazer esse esforço físico. Quando faz, eu já estou aí uns 3 dias com dor na coluna. Hoje, para trabalhar lá, o irmão Eduardo viu. Quando eu fui sentar, uma dor na coxa, que tive que tomar um remedinho lá para ajudar. Mas é assim, igreja. Deus está me dando aqui, isso daqui, ó, é um despertamento para a igreja. Porque nós não podemos ficar parados. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Enquanto você olha para a dificuldade, você perde a bênção que está passando na tua frente. Nós temos que meter a mão no arado. Nós temos que ir chorando, gemendo, mas vai.
que pegar número para o médico. Eu tenho que pegar, mas nunca vai. Deus deu, né, sabedoria aos médicos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Aí eu tenho que ir ao médico, mas não vai buscar o número que é que cai do céu. Eu tenho que arrumar um trabalho, né? Tem muita gente que é assim, né? Eu conheço alguns. Eu estou precisando trabalhar. Aí passou o dia todo vendo televisão, mexendo entre celular e não saiu para arrumar emprego. No dia seguinte, poxa, eu estou sem dinheiro, tenho que ir trabalhar, tenho que arrumar um trabalho. Mas o moço não vai arrumar trabalho. Gente, está tudo na nossa mão. O que você precisa hoje? Fala dentro de você agora. O que você está precisando? É de dinheiro? Que a maioria das pessoas precisa de dinheiro, não é verdade? Precisa de dinheiro. Primeiro também, se não fizer dívida, não precisa de todo o dinheiro. Mas a gente precisa até para poder se sustentar, não é? Hoje em dia, só não ganha dinheiro quem não quer. Olha, estou fazendo aqui como é que fala aqui? Eu esqueci aquele negócio esqueci o nome agora, né? Ensinando as pessoas a crescer na vida, né? Não só espiritual, mas financeiramente. Palestra financeira, assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Vai nessa tua força que vai dar certo. Está precisando de um dinheirinho? Faz alguma coisa para vender e vende. No mínimo, os irmãos da igreja vão ajudar com o campo. Deu para entender como é que é o processo? O processo é assim. Tudo que você precisa, você vai conseguir se você se empenhar. Eu estou precisando de ajuda nisso. Vai em busca de alguém que tenha como te ajudar. Eu estou precisando ter mais intimidade com Deus. Está precisando mais intimidade com Deus? Palavra, monte, busca, louvor. Veja bem, quantos de nós aqui não fala dentro de casa às vezes? Meu Deus, tem misericórdia, eu preciso de mais intimidade. Quem não fala isso, gente? Meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Quantas vezes nós falamos assim, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, mas não abre a boca de Deus. Deus, eu preciso de uma direção financeira. Vai lá para a viúva. Pega alguma coisa, vai lá, vai vendendo. E assim vai, gente. Olha, se você viver isso daqui, você não precisa de mais nada. De mais nada. Dificuldade vai vir? Com certeza. Enfermidades vai vir? Com certeza. A palavra de Deus fala aqui, né? Até os 70, se viver muito bem, está ótimo. Se passar, é fadiga e cansaço. Agora, vendo lá o que você come, o que você bebe, fazendo seus exercíciozinhos, o templo vai estar erguido. E aí, espiritualmente, palavra, busca, e o resto tudo será acrescentado. Buscai a Ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não é mentira, igreja. Não é mentira, é a realidade. Deus, Ele quer te abençoar. Só basta você querer receber. Está aqui, Amém, igreja? Amém. Que Deus venha abençoar cada um de nós mais e mais. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.